Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagina só a seguinte situação. Uma família finalmente ganha um processo contra um hospital. Um erro médico que era totalmente evitável na hora do parto deixou o recém-nascido com paralisia cerebral grave. É uma tragédia absoluta. Pois é. Aí o tribunal vai lá, bate o martelo e condena a instituição a pagar, digamos, uns R$100 mil por danos morais. Parece que a justiça foi feita, né? A página virou. Pelo menos é exatamente isso que o sistema jurídico enxerga. Só que, quando a gente coloca uma lupa nessa matemática, o cenário simplesmente desmorona. Exatamente, porque o custo mensal das terapias, que são essenciais para essa criança, fica ali entre R$8 mil e R$12 mil. Nossa, é muito alto. É altíssimo. Então, se a gente pegar essa indenização que, sei lá, parece substancial no papel e dividir pelos custos mensais, o dinheiro vira poeira em uns 10 meses. E a justiça considerou o caso encerrado. Mas a criança ainda tem, o quê? Mais uns 79 anos de vida pela frente, dependendo de assistência 24 horas? Exato. É por isso que no nosso mergulho de hoje, a gente vai explorar a fundo uma proposta legislativa que tenta consertar essa equação que é bem aterrorizante. Eu sou o seu anfitrião e estou aqui para a gente desbravar esse tema. Olá a todos, e o nosso foco hoje é o projeto de lei número 1503 de 2026, que é de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, apresentado lá em 30 de março de 2026. Isso. E qual que é a missão dessa nossa análise profunda dos documentos? A ideia é entender como essa proposta quer reformular completamente a forma como o Brasil lida com a reparação de recém-nascidos vítimas de falhas médicas. O texto afasta totalmente essa lógica da indenização como se fosse um prêmio de loteria que se esgota rápido. Uma loteria onde a vítima ganha, mas perde no final das contas, né? Bem por aí. A lei propõe uma engenharia de o que eles chamam de reparação integral. E lembrando que aqui a gente não vai debater o mérito político de quem aprova ou rejeita a matéria, tá? O foco é entender a estrutura financeira e processual dessa garantia. Perfeito. Mas para a gente compreender essa solução, a gente precisa medir primeiro a profundidade do buraco atual. O texto que a gente está analisando traz estatísticas que desenham uma falha sistêmica mesmo. Sim, os números de 2024 que estão na justificativa do projeto são alarmantes. O Brasil registrou 22.919 mortes fetais e quase 20 mil óbitos neonatais num único ano. Caramba! E quando a gente olha para a sequela permanente, os dados da Febrasgo, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, são ainda mais pesados. A cada 1.000 nascidos vivos, entre 2 e 3 crianças desenvolvem paralisia cerebral ligada a erros obstétricos. E muitos desses casos são por falta de cumprimento de protocolo básico, né? Causando, por exemplo, aquela anóxia neonatal grave, que é a falta de oxigênio no cérebro. Exato. E aí a tragédia médica vira um labirinto jurídico na mesma hora. As famílias entram num judiciário que leva, de 3 a 7 anos para dar uma decisão definitiva. E nesse meio tempo, a janela de ouro do neurodesenvolvimento da criança vai se fechando, né? A falta de estímulo vai consolidando o dano que talvez pudesse ser revertido. Com certeza. E os documentos mostram táticas jurídicas atuais que pioram muito isso. Por exemplo, a tática da prematuridade inerente e a teoria das concausas. Essa parte é impressionante. Como é que funciona isso na prática? Então, se o bebê nasceu de 36 semanas e sofreu anóxia por um atraso na cesariana, o advogado do hospital vai argumentar que o dano cerebral ocorreu em grande parte porque a criança já era prematura. Entendi. Eles fatiam a culpa para baratear a indenização. Tipo, o hospital fala que só tem 20% de culpa e o acaso da biologia tem 80%. Isso. E a indenização cai drasticamente.
Mas aí entra o artigo 2º desse projeto de lei para atacar exatamente essa manobra. Pois é, o PL proíbe expressamente reduzir o valor com base só na prematuridade ou em causas genéricas. O hospital só consegue dividir essa conta se tiver uma prova robusta. E uma prova anterior ao atendimento, atestando que a lesão foi totalmente alheia ao ato médico. Ou seja, inverte o peso da prova para proteger a vítima. É o fim do uso da biologia como escudo jurídico. Mas aí, bloqueando essas rotas de fuga, o PL traz uma nova modalidade de custeio, né? Sim, e são inegociáveis. O primeiro é uma pensão mensal vitalícia para quem presta o cuidado direto ao neonato. E o texto crava um piso rigoroso de, no mínimo, 4 salários mínimos mensais, com correção e juros. E o segundo pilar é a eliminação do teto financeiro para os tratamentos, certo? Exato. O hospital condenado é obrigado a bancar, de forma contínua e sem limite prévio, absolutamente tudo que envolve suporte e desenvolvimento. Medicamento, prótese e adaptação da casa da família, fonoaudiologia. Tudo. Mas espera aí, eu vou ser o advogado do diabo agora. No papel isso é maravilhoso, mas se um hospital médio é condenado a pagar 4 salários mínimos de pensão, mais dezenas de milhares de reais em tratamento por 80 anos, ele não vai simplesmente falir? Esse é um ponto crucial. É porque se o CNPJ é extinto, as portas fecham e a família fica segurando um papel de sentença que não vale nada. O dinheiro não brota do chão. É verdade. Mas a redação do artigo 3º tenta fechar essa rota de insolvência, criando a responsabilidade solidária absoluta. Ah, então não fica só nas costas do hospital. Não. O hospital, o médico, a equipe e a empresa contratante respondem juntos, com todo o seu patrimônio. Sabe quando o hospital diz que o anestesista era um prestador terceirizado para fugir da multa? Sei, é a famosa quarteirização. Pois é, a nova regra destrói esses muros. Todo mundo na cadeia vira fiador da dívida. Se o hospital quebrar, vai no patrimônio do médico. Se não der, vai na operadora de saúde. Entendi. Mas ainda assim, juntar 3 devedores não fabrica dinheiro. 80 anos de fisioterapia intensiva seca o caixa de muita empresa. É aí que entra a reestruturação preventiva que o documento cita, né? O artigo 4º, com aquela trava de licenciamento. Perfeito. Essa trava muda o jogo antes mesmo do paciente entrar no hospital. Pelo PL, nenhum estabelecimento, seja público ou privado, consegue alvará de funcionamento se não provar capacidade financeira para bancar a lei nova. E a prova é feita de 2 formas. Ou apresenta uma apólice de seguro bem alta, ou contribui para um tal de fundo público de garantia. Isso mesmo. E o documento tem dados reais sobre o mercado de seguros, né? Em 2024, o mercado movimentou 866 milhões de reais. Obstetrícia é alto risco, os médicos pagam prêmios de 3 a 10 mil por ano. Só que tem um abismo aí. A cobertura dessas apólices costuma parar na faixa de 200 a 500 mil reais por sinistro. Como a gente falou lá no início, R$500 mil não paga nem uma década de tratamento, quem dirá a vida inteira. Exatamente por isso que o mercado segurador nacional vai ter que ser redesenhado. A SUSEP e a ANS vão precisar reavaliar o risco na obstetrícia. A apólice baratinha, só para cumprir requisito burocrático, não vai mais servir para liberar o alvará sanitário. Vai forçar o prêmio lá para cima, mas cria um lastro real. E para quem não consegue pagar o seguro, tipo filantrópicas, o fundo público serve como uma rede de proteção para a vítima. Sim, e o legal é que o projeto não inventou isso do nada. Tem muita inspiração internacional citada na justificativa. Verdade. O caso do Reino Unido, em 1991, é bem interessante. Eles usam um modelo que chamam de no-fault, que reduz a necessidade de provar má-fé. Foca mais no nexo de causalidade. Isso fez o custo processual deles cair uns 40%. A Suíça também, desde 2009, atrela o seguro a tabelas de expectativa de vida, em vez de usar um teto arbitrário. E o Canadá, em 2016, implementou fundos bem robustos. Só que o detalhe mais legal do caso canadense é o efeito colateral, né? Como o erro virou um custo colossal, as seguradoras começaram a auditar os hospitais sem dó. Exato. Eles viraram fiscais de protocolo interno, porque o custo do erro passou a ser insustentável. Mas olha só, garantir que o dinheiro exista num fundo é ótimo, mas a biologia não espera o ritmo da justiça.
Um bebê não pode esperar 7 anos para uma fisioterapia sem atrofiar os músculos. O tempo jurídico no Brasil é letárgico demais. E para resolver isso, o projeto traz o artigo 6º, que cria um novo rito processual. Primeiro, prioridade absoluta de pauta e rito sumaríssimo especial. Mas o maior gargalo sempre foi a perícia médica, né? Exato. Demora anos para achar perito, agendar, sair laudo. O PL resolve isso impondo um prazo limite inicial de 30 dias para a perícia ser realizada. É uma imposição drástica de eficiência para o judiciário. E aí a mágica acontece junto com o artigo 5º, da tutela provisória. Pela lei atual, a gente discute, briga, esgota os recursos para só lá na frente mandar pagar. A nova regra inverte isso. O juiz pega a perícia rápida e já manda a seguradora ou o hospital começar a pagar o tratamento essencial de imediato. Antes de acabar o processo, trata a criança primeiro e os advogados que briguem pelo mérito e pelas porcentagens de culpa depois, né? E ainda tem o artigo 7º mudando a prescrição para ninguém perder direito aos pagamentos por causa de armadilha no calendário judiciário. Isso mesmo, só que tem um ponto que a gente não pode esquecer. No fim das contas, a maioria dos cuidados crônicos de alta complexidade cai no SUS. A criança cresce, o dinheiro do hospital privado acaba e ela chega na unidade básica de saúde. Totalmente às cegas. O SUS recebe, sem prontuário, sem histórico, e o custo do erro da clínica particular acaba caindo no colo do contribuinte. Pois é, o artigo 9 multa a Lei 8.080 do SUS e o Código de Defesa do Consumidor para criar obrigações. Tem que ter compartilhamento automático de prontuário histórico clínico da rede privada para o SUS. E financeiramente, rola um ressarcimento. Se a família usar a rede pública para as terapias ou remédios ligados ao erro, a seguradora do hospital privado é obrigada a devolver esse dinheiro para os cofres públicos. É a unificação da linha de cuidado, mas mantendo a responsabilidade financeira rastreável e sendo cobrada de quem causou o dano. A criança não é mais um fardo sendo jogado de um lado para o outro. Para a gente sintetizar o mergulho de hoje, o PL 1503 de 2026 propõe uma transição gigante. A gente sai de um sistema baseado num litígio moroso e pagamentos de parcela única insuficientes, Pagamentos baseados no poder de negociação de advogados e brechas. né? Exato, sai disso para um modelo estrutural de fluxo vitalício, blinda o patrimônio da vítima, destrói os muros corporativos, muda o mercado de seguros e ainda integra os dados com a saúde pública. No fundo, a legislação está tentando alcançar uma quantificação muito pragmática do valor de uma vida baseada no longo prazo, protegendo a criança e a família da burocracia e do risco dos hospitais falirem. Com certeza. E para quem nos acompanha, fica um pensamento meio provocativo, que não está escrito literalmente na lei, mas é a consequência final mais clara. Qual? Imagina que o risco financeiro de um erro na sala de parto vire algo colossal, garantido por lei e inegociável por conta das seguradoras. Será que esse rigor do seguro não é o que vai transformar radicalmente o nível de atenção dentro das maternidades? Faz todo sentido. Se a seguradora tiver que pagar pensão por 80 anos, ela vai fiscalizar cada passo que o médico der. Exato. O bolso cobrando a conta pode ser a ferramenta que mais salva vidas no fim das contas. Fica aí essa reflexão de como o rigor jurídico e atuarial pode acabar ditando a qualidade da própria medicina. E a gente se vê na nossa próxima análise profunda. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!